realmente, né, a maioria das pessoas elas nos procuram devido a estas situações. Mas o ideal seria que elas nos procurassem pelo menos uma vez ao ano, né? No mínimo, se tiver tudo dentro de uma certa normalidade. Né? Mesmo porque a gente sabe que hoje a medicina ela visa-se a prevenção. É verdade. E não é mais curativa como antigamente, né? Mas infelizmente ainda as pessoas elas só nos procuram quando aparecem sintomas mesmo. E os sintomas é isso mesmo, é uma dor de cabeça que não consegue explicar, essa dificuldade, né? E não tem idade para isso, pode ser desde criança também adulto. Exatamente. Então sentiu alguma dificuldade, bom procurar um oftalmologista. Isso, eles acabam nos procurando. Bom, os principais casos que aparecem no seu consultório aí são o que? É miopia mesmo, astigmatismo? Quais são os mais recorrentes, doutor? Normalmente são essas as maiores causas de procura, né? Nós temos também, por exemplo, quando nos procuram com algum sintoma, como o ordelo, que é o famoso terçol, né? Os casos de conjuntivite também, que geralmente causam algum incômodo, algum desconforto para o paciente e por isso eles acabam nos procurando. Mas também existem causas que são decorrentes da longevidade atual do ser humano, né? Que são causas degenerativas, como por exemplo uma alteração da transparência do cristalino, como a catarata, né? Patologias da retina, como a degeneração macular relacionada à idade, né? E casos que nós conseguimos diagnosticar por uma consulta de rotina, como glaucoma, por exemplo. Pois é, né? Você falou aí do glaucoma, né? Que é uma doença silenciosa e se ela não for verificada aí com uma certa antecedência, isso pode levar a casos mais graves, inclusive a cegueira, é isso mesmo, né? Como é que a pessoa pode, então, prevenir o glaucoma? Exatamente. Então, assim, falando um pouquinho sobre glaucoma, o glaucoma hoje ela é a principal causa de cegueira no mundo todo. Existem por volta de 70 milhões de pessoas diagnosticadas com glaucoma. E dentre elas, de 10 a 20%, elas já apresentam cegueira. Então, o glaucoma é uma doença do nervo óptico, né? E não necessariamente ela cursa com um aumento da pressão intraocular, certo? E que se não tratada a tempo, ela causa, assim, um potencial grave, assim, para causar algum tipo de cegueira, vamos dizer assim, né? Então, assim, ela é uma doença assintomática, porque os valores da pressão intraocular no ato do diagnóstico, em sua maioria, elas não causam sintomas para o paciente. Além disso, ela tem um caráter irreversível, né? Porque as células que já foram afetadas, elas não se regeneram. E o mais importante que a gente tem que frisar é que a perda inicial visual que o glaucoma causa, ela é periférica. Então, muitas vezes o paciente não percebe, porque a visão central dele se mantém. Por isso é super importante, né? Então, a importância do exame preventivo. Né? O glaucoma é mais em adultos e tem uma certa idade que aparece? A causa de glaucoma, geralmente, assim, é a partir dos 40 anos de idade. 40 anos. Por isso, né, a gente tem que... É claro que existem outros tipos de glaucoma que podem afetar outras idades, mas o glaucoma, né, primário de ângulo aberto é geralmente a partir dos 40, né? Mas assim, a gente sabe que se fizermos um diagnóstico na fase inicial da doença, a gente consegue estabelecer um tratamento e um acompanhamento adequado e o paciente, assim, podendo ter uma vida normal. Falando ainda sobre o glaucoma, quando é que a pessoa deve começar a ficar mais atenta aí para detectar que existe alguma coisa errada com a sua visão e isso pode ser já o efeito do glaucoma? Então, geralmente, assim, as pessoas que têm parentesco de primeiro grau com pacientes já portadores de glaucoma, elas devem ter uma maior atenção. Não estou dizendo que essas pessoas vão desenvolver glaucoma em algum período da vida. Né? O que a gente quer dizer é que em relação às pessoas que não têm esse parentesco, a chance de desenvolver é um pouquinho maior. Então, por isso, o acompanhamento. Quando a gente fala em raça também, por exemplo, a raça negra tem uma maior chance de desenvolver. Certo. Pacientes míopes, né, em relação à idade, como eu já disse, pacientes acima dos 40 anos devem ter uma maior atenção, né? E uma das maneiras, né, que a gente fala de aumentar a detecção da doença é fazer um sistema funcionar melhor, né? Certo. Como seria, principalmente no Sistema Único de Saúde. Então, na prática, a gente devia melhorar esse treinamento oftalmológico e manter um alto nível de atenção para a detecção do glaucoma durante as consultas de rotina. Né? Então, fazer aquele exame completo, né? Particularmente, a gente fazer uma aferição sistemática da pressão intraocular, a gente ter mais uma atenção
cuidadosa com a avaliação do nervo óptico, né? E existem também exames complementares depois para a gente poder fechar realmente o diagnóstico de glaucoma. Bom, e uma vez diagnosticado, qual é o tratamento que é feito com referente ao glaucoma? Bom, como a gente sabe, o glaucoma ele não tem cura, mas ele tem tratamento. Certo. E ele é uma doença crônica, né, e progressiva, vamos dizer, como se fosse uma hipertensão arterial sistêmica, um diabetes. É um paciente que vai precisar de acompanhamento para o resto da vida, né? E o tratamento, na maioria das vezes, ele é à base de colírios que servem para diminuir essa pressão intraocular. Então, a gente sabe que se diminuirmos essa pressão, a gente leva a uma menor lesão do nervo óptico. Consequentemente, aquela lesão que estava causando a perda visual, ela é estacionada com o uso correto desses colírios. É claro que vão existir casos que não há uma resposta ao uso desses colírios, e aí são feitas cirurgias específicas para esses casos. Para esse caso. Por isso é importantíssimo, então, você que está me ouvindo aí, que está mais ou menos não vou falar a idade do Daniel, porque o Daniel é um menino ainda, né? Mas passou dos 40 anos, está a gente fala que é a segunda idade, né? Não estamos na terceira idade. Ficar muito atento mesmo com isso e procurar. Como disse bem a doutora, quer dizer, ou na rede de saúde, né? Que obviamente precisa ter um trabalho aí um pouco mais criterioso, mas no seu oculista de que você vai sempre, ou que você não vai ter que procurar mesmo, porque com isso não se brinca, ninguém quer ficar cego, né? Com certeza. Doutora, e hoje falando sobre essa questão aí das cirurgias que acontecem, né, para correção da visão, elas avançaram bastante, né, nesses últimos anos, né? Quais são as novas técnicas disponíveis e em que casos elas são indicadas, né? Porque muitas vezes as pessoas fazem cirurgias e tem um grau que não há necessidade, né? Existem outros recursos. Como é que está hoje essa questão das cirurgias para correção? Sim, então como você disse, essas cirurgias elas são indicadas para correção do grau, né? Para dar uma melhor qualidade de vida ao paciente. Existem as cirurgias refrativas, que são feitas a laser, que alteram a curvatura da córnea, né? Nós temos que falar também, que mencionar que não são todos os pacientes que estão aptos a realizar essa cirurgia, né? Tudo isso depende de exames mais específicos, né? Como os exames para a gente avaliar a curvatura da córnea, a estabilidade corneana, a espessura corneana, a idade do paciente, normalmente a partir dos 21 anos, e a sua estabilização do grau. E fora a cirurgia refrativa, nós temos também a cirurgia de implante de lentes intraoculares, que hoje também podem deixar o paciente menos dependente do óculos. No caso dessas do implante da lente, isso totalmente seguro, porque você vai ficar com um material dentro do seu organismo. Isso a medicina já fez bastante teste com relação a esse paciente, pode ficar tranquilo, não é? Sim, pode. É claro que passar por uma consulta oftalmológica, né? Passar por um check-upzinho para ver se o paciente tem realmente a segurança necessária para poder ser realizada a cirurgia. Vamos falar agora sobre essa questão aí de mães, né, e pais responsáveis de crianças que devem ficar atento com os seus filhos, né, ou com a criançada, porque eles começam a ir na escola e aí começam a ter esses problemas, né? É o meu caso, né? Eu durante muito tempo usei óculos, né, desde os meus 7 anos de idade, e sempre estava indo no oculista, todo ano tinha que ir lá para ver, para corrigir o grau. E muitas vezes é nessa idade da escola para a escola que as crianças reclamam de alguma dificuldade. É quando então os pais devem... E quais são os cuidados que os pais devem ter e quando eles devem entender que, puxa, esse é um caso que merece ir ao oftalmologista? Isso. Então, assim, segundo o consenso, né, da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, deve-se fazer o exame desde o nascimento, né? Geralmente começa-se com o teste do olhinho, que pode ser feito por um neonatologista, e após isso consultas de rotina, né? Então, até os 2 anos de idade, deve-se fazer o acompanhamento semestralmente. Isso tudo dentro da normalidade, uma vez ao ano, até geralmente os 7 a 9 anos, que é onde tem-se o desenvolvimento do olho. Então, assim, é super importante frisar que é de suma importância esse acompanhamento, porque além dos oftalmologistas eles diagnosticarem erros refracionais, ele também avalia a presença de patologia, como por exemplo uma má formação congênita, né? Tumores e, portanto, além de prevenir a cegueira, a gente pode também acabar salvando uma vida. É verdade, né? E o sintoma principal é isso mesmo? É a dorzinha de cabeça, aquela reclamação que a criança sempre fala, não estou conseguindo enxergar. Sim, às vezes isso, né? Na própria rotina mesmo de casa, os pais acabam percebendo que a criança chega muito perto de uma TV, por exemplo. Na própria escola, a professora percebe que a criança não consegue prestar a devida atenção, e às vezes é pelo fato de
de não enxergar mesmo muito bem, né? A gente sempre costuma falar que os cuidados com os olhos deve ser sempre nessa questão, uma dorzinha de cabeça, assim, mas o cuidado com o olho é vital. Existem algumas rotinas que a pessoa deve fazer para que essa sua a saúde dos seus olhos possam ser garantida e ter uma boa eficiência? O que você me indicaria, doutora? Sim, é importante, claro, que manter uma higiene, né? Isso. Palpebral, existem produtos específicos hoje. Manter, por exemplo, em tempo seco, em mudança climática, ter um colírio lubrificante para manter um filme lacrimal estável, não ter problemas como o mais comum, que é o ressecamento dos olhos, né? Essas coisas, assim. Mas isso tudo com uma orientação médica, exatamente, né? Não adianta chegar lá e me dá um colírio Moura Brasil aí, que é um dos mais... Fizemos anúncio aqui de novo, né, Daniel? Fizemos anúncio de outra empresa. Com certeza, para a gente poder indicar o melhor colírio para cada paciente, que tem que ser avaliado individualmente. Não é assim, né? Vai lá, dá um colírio e passa, que pode ser perigosíssimo, exato, né? Com certeza. E com relação ao óculos escuro, hein? Esse que a gente compra no camelô é perigosíssimo, né? Deve deve ser um óculos certificado, aquela questão do que combate os raios UV, é isso mesmo, nós né? sempre indicamos para comprar em óticas, né, de confiança, que geralmente tem o fator de proteção contra raio ultravioleta, né? E é de suma importância o uso do óculos de sol, né? Como a pele precisa de protetor solar, por exemplo, né? Os olhos também precisam dessa proteção, que futuramente isso causa algumas consequências oculares. Esse óculos que vende a R$20 na cidade, esse está fora de cogitação. Passar longe deles ali. Exatamente. O modelo é bonito, mas a lente pode ser perigosa. E mesmo após o paciente comprar o seu óculos de sol, né? Nós temos um aparelho na clínica que mede certinho o fator de proteção contra raio ultravioleta. Tá certo, então. Bom, e por essas e outras, então, que é muito importante a visita anual aí ao oculista, né? Porque uma situação que parece ser normal pode apresentar aí algum tipo de alteração. Isso mesmo, o ideal é que a pessoa vá ao oculista, pelo menos, ao oftalmologista, pelo menos uma vez por ano. Com certeza. Nós sabemos que nós não somos seres estáveis, né? Nós somos seres que estamos em constante evolução e, com certeza, podem ter mudanças de um ano para o outro, sim. Uma outra questão também que sempre a gente fica se perguntando, pessoas que têm o olho mais claro devem ter um cuidado, né, olhos verdes ou azuis, um pouco mais de cuidado para que tenha os olhos pretos ou então castanhos. Isso é verdade mesmo? Todos depende da sensibilidade de cada um, né? Então, sempre importante a proteção certinho aí. E o seu recado para quem está em casa lá, ouvindo a gente, né? O que você diria para o nosso ouvinte, para a nossa ouvinte que está, né? Qual é os cuidados principais que deve ter com os seus olhos? Bom, como eu disse, a questão da higiene, né? A questão da lubrificação e a principal importância é esse acompanhamento preventivo, porque existem muitas doenças silenciosas que nós podemos descobrir numa consulta de rotina oftalmológica. É isso aí, tá vendo, minha gente? Então, você ficou sabendo hoje de muita coisa importante para que você possa ter as janelas da sua alma. Que bonito isso aí, né? Poético, né, Daniel? Numa sexta-feira, né? Porque na verdade é isso mesmo, né? As janelas da alma são os olhos, né? A gente enxerga e vê o mundo através dos nossos olhos. Se você não cuidar deles bem mesmo, essa janela vai ficar trancada, vai ficar sempre vendo um dia, né, nublado como o de hoje. Estou poético hoje. Pois é, muito obrigado, viu, doutora Mariana? Sucesso para vocês, tá certo? Muito obrigada pelo convite, é um prazer. E a gente, quando tiver mais pautas sobre esse assunto, convidaremos a senhora